Bem-vindos a mais um episódio de The Five Sides of Q. O tema de hoje é género dentro e fora dos jogos. Nós vamos explorar como é que o género é representado dentro dos jogos e depois como é que ele é percepcionado pelos jogadores e pelos criadores. Vamos começar por analisar os jogos em si, ou neste caso, as personagens. Vamos dar uma olhadela sobre as personagens masculinas e femininas e como é que elas são abordadas nos jogos. Personagens masculinos em jogos. Um tópico não muito comum de ser falado, mas como aqui não gostamos de fazer as coisas diferentes, por que não? Em jogos, as personagens mais comuns de se encontrar como protagonistas são os machos alfa, musculosos, de cabelos loiros, longos e olhos azuis que brilham no escuro. Este é capaz dos atos mais incríveis de heroísmo e, como é óbvio, não olha para as explosões. Mas a pergunta é, como chegamos a este estereótipo completamente irrealista do que é um ser humano masculino? Esta ideia existiu desde sempre ou foi montado ao longo dos anos para apelar aos jogadores? O objetivo nesta pesquisa é descobrir qual a evolução das personagens masculinas no mundo dos jogos, como elas mudaram ao longo dos anos. Uma tarefa que dita parece ser simples de realizar. Oh boy, estava enganado. A primeira coisa que reparei assim que iniciei a pesquisa é que o tópico não existe, e eu digo de forma literal. Ao colocar Evolution of Male Characters in Gaming na barra de pesquisa, o Google respondeu-me com esta página. Apesar de ser apenas metade da página, a ideia está lá. Não há um único link para uma página que aborda a evolução das personagens masculinas nos jogos. Todos os links são para artigos ou trabalhos relacionados com a evolução das personagens femininas, ou como um deles aponta, a lenta evolução das personagens femininas. Dada a falta de dados, fui arranjar os meus próprios e ver qual a evolução existente das personagens masculinas em jogos. Começando no início, como qualquer pessoa sensata, temos jogos como o Space Invaders, em que criar uma personagem que se assemelha a qualquer coisa próxima de um humano era próximo de impossível. Mas foi então que a partir de uma pizza meio comida surgiu o Pac-Man, o nosso amigo comedor de fantasmas. Pac-Man rapidamente se tornou um sucesso, especialmente no Japão. Pela primeira vez os jogadores tinham uma personagem com uma identidade relacionável, apesar da única característica que o distinguisse dos demais arcades era a sua cor amarela e o facto de ter um nome. Mais adiante veio o Mario, o nosso canalizador italiano preferido. Este é apresentado como sendo baixo, barrigudo, com um chapéu, nariz grande e um bigode a acompanhar, apesar de sabermos que o bigode foi desenhado para que não se tivesse de fazer a boca. Mesmo assim não deixa de ser um bigode grande. Tal como o amigo amarelo, Mario foi um grande sucesso em todo o mundo e, como sempre, ainda maior no Japão. Mario tinha como objetivo salvar a princesa das mãos do malvado Bowser, que a raptou e prendeu no castelo. Para chegar ao castelo, Mario tinha de heroicamente saltar de bloco em bloco e desmagar cogumelos e maltratar tartarugas. 6 anos após o primeiro caso de rapto da princesa Peach, surgiu Legend of Zelda, com o seu protagonista masculino Link, um jovem em busca de aventura. Este dá de caras com ela quando Ganon, um homem malvado, rapta a princesa Zelda. Para a salvar, Link tem de encontrar os 8 fragmentos da Triforce da Sabedoria, um artefacto que o ajudará a derrotar o Ganon. Neste processo, Link acaba por descobrir interessantes personagens que o ajudam a encontrar as peças. Poucos anos depois, temos Sonic, um personagem que não é capaz de estar quieto no mesmo sítio por muito tempo e que se sente sempre sozinho, mas que ainda assim consegue ter cabelos mais estilosos de todas as personagens apresentadas. Ainda bem que as pessoas não são influenciáveis. No virar do século começaram a aparecer os gráficos 3D e toda a gente ficou mind blown, ou, como Chris Angels diria, mind freak. Com estes gráficos surgiram personagens mais complexas, como é o caso de Dante da série Devil May Cry, ou Kratos de God of War, ou ainda Gabriel Belmont de Castlevania. Todos eles, uns com mais cabelos, outros com menos, são apresentados como sendo altos, musculosos, carismáticos, cada um à sua maneira. É óbvio que estes personagens se encontram em universos fantásticos e que por isso a sua representação física não precisa de ser 100% certa, mas só se for um homem. Atualmente a indústria encontra-se num prisma de realismo e aproximação ao real e cada vez mais se vê personagens como Joel de Last of Us, que é fisicamente igual ao homem comum e que tem a mesma força ou capacidade que um teria dada a circunstância em que Joel se encontra. Falando já do elefante na sala, não nos podemos esquecer que certos personagens, masculinos ou femininos, são montados de forma propositada para transparecer um estereótipo. Kratos, por exemplo, leva o estereótipo do guerreiro mauzão a níveis que nunca nenhuma outra personagem conseguirá alguma vez alcançar, mas dado o contexto, este estereótipo funciona e adapta-se à personagem. Olhando para as personagens mencionadas, é óbvio que existe uma evolução estética, na sua maioria graças à evolução alucinante da tecnologia, mas o importante é notar como estas personagens evoluíram, desde a aparição do Pac-Man até ao Joel. Em primeiro lugar, podemos ver o seu simbolismo. O Pac-Man
é o sinónimo de diversão e do início de uma nova era de jogos. O Mario é a simples mas valiosa representação como um homem comum, mesmo canalizador italiano, é capaz de enfrentar os perigos do mundo para salvar quem ama. Sonic inspirou toda uma geração de rebeldes amantes de velocidade e punks. Link é uma personagem que começa apenas com um pau de madeira e acaba com um escudo e espada, armadura e ainda é capaz de derrotar o mal da fita, apesar dos seus começos humildes. Mas é neste momento que as coisas começam a ficar estranhas. Foram avisados. Kratos, Dante e Gabriel, entre muitos outros, são representações exageradas dos pontos mencionados antes. Kratos, um simples soldado que acaba por se tornar deus da guerra e mais tarde derrota os próprios deuses do Olimpo. Dante começa como um rapaz órfão e acaba como um híbrido de demónio todo poderoso que pode chorar de vez em quando. Também eles apresentam a progressão de Link ou a ideia de que o homem comum pode realizar feitos incríveis, apesar de forma exagerada e não realista. Por fim, Joel. Este não é mais do que um homem comum posto numa situação complicada. Aqui não há feitos épicos, mas sim o feito de um homem a tentar superar a morte da sua filha. Em primeiro lugar, só para os que ficaram confusos, isto são as minhas opiniões. Logo, não batem com as opiniões dos outros e ainda bem que assim é. Segundo, apesar de pessoalmente não me incomodar a forma como os personagens masculinos têm evoluído ao longo dos anos, incomoda-me ver coisas como esta, como se este fosse um problema isolado. A verdade é que não é e que tem acontecido para os dois géneros desde o início da indústria. Por último, e em terceiro, é verdade que a representação do género masculino é estereotipada em jogos. Não há dúvida nisso. A razão pela qual nunca se fez notícia ou mencionou é porque o público-alvo não está preocupado com isso e porque os que podem estar por norma não falam, com medo de serem gozados. Isto é um problema que pode ser resolvido se permitirmos à indústria que cresça mentalmente e aprenda a pensar por si e não por quem está por fora. Falar de mulheres nos videojogos trata-se de um tema controverso, para dizer o mínimo, não é? E nós abordamos isto um bocado no primeiro episódio, mas eu sinto que no que toca à evolução das mulheres nos videojogos, tanto em personagens principais como personagens secundários, como vilãs, trata-se de uma coisa bastante clara e bastante visível para todos os jogadores. Podemos ver nos casos mais clássicos, nos inícios dos jogos, como por exemplo no Donkey Kong, tratava-se simplesmente de salvar uma princesa, no Legend of Zelda era salvar uma princesa e toda essa história de salvar uma rapariga indefesa ainda continua, e era o básico da antiguidade, enquanto tínhamos a Samus, por exemplo, do Metroid, que era supostamente uma female leader character, que só foi revelado depois, mas já existia no passado. Quando vamos a ver coisas mais recentes, ainda temos casos de mulheres, de personagens secundárias principalmente, que simplesmente estão lá como o caso amoroso, digamos assim, e que simplesmente não têm utilidade nenhuma, que é o caso do Assassin's Creed 2, não estou em erro, que o personagem feminino é simplesmente um interesse amoroso e nós nem sequer nos ligamos com ele, simplesmente está lá por estar. Temos outros casos, como por exemplo Last of Us, com a Ellie, um personagem forte, que tanto as pessoas, tanto homens como mulheres, conseguem se ligar àquele personagem e é absolutamente interessante. No mesmo jogo do Last of Us temos a filha do Joel, que é um personagem feminino indefeso, entre aspas, também trata-se de uma criança, assim, mas é outro dos estereótipos dos videojogos. Podemos ver também em casos que nós temos dois diferentes, sendo, por exemplo, o Dead or Alive, em que os personagens femininos estão lá simplesmente para atrair a audiência masculina. É um jogo basicamente só para homens, enquanto temos jogos em que o personagem feminino é o personagem principal, é o personagem que nós nos vamos ligar, é o personagem forte com quem nós vamos jogar durante a história toda. Um exemplo que eu me lembro de um jogo recente que eu joguei foi o Tales from the Borderlands, em que possuímos tanto um personagem masculino como um feminino, mas o personagem feminino é o que se destaca. E no mesmo jogo temos o vilão, que pessoalmente eu acho que é um dos melhores vilões em termos do sexo feminino. É dos poucos vilões femininos em que nós podemos dizer que é alguém sem escrúpulos e que nós realmente temos mesmo vontade de o mandar abaixo, temos vontade de o derrotar e conseguir prevalecer sobre o mal. Para além disso, eu sinto que os personagens femininos, no caso dos vilões, são um pouco de personagens que têm sempre uma espécie de uma desculpa para serem vilões, quando personagens masculinos vilões parecem simplesmente são maus, simplesmente
querem criar todo o pânico e destruição e simplesmente são puramente maus. Os personagens femininos maus parecem que têm um trauma, ou morreu, ou uma pessoa importante para eles, e eles querem causar todo o mal possível ao personagem principal porque ele tem uma ligação qualquer a esse problema, que é o caso, por exemplo, no Tomb Raider Legend. Amanda, se não estou em erro, que culpa a Lara por causa de tudo o que aconteceu, e isso repete-se em bastantes jogos. O Infamous Second Son é outro exemplo em que mais uma vez tem algum trauma e esse trauma está ligado ao personagem principal de alguma maneira e por isso o mal é justificado. Em conclusão, eu acho que nós temos personagens bons, femininos, personagens maus. É uma evolução, dado que agora o personagem não é simplesmente um interesse amoroso e um personagem secundário que nós temos de salvar, mas sim alguém com quem nós nos podemos identificar, tanto homens como mulheres, e alguém com quem nós temos gosto de jogar. Até há bastante pouco tempo, as jogadoras eram uma minoria na população de jogadores. Mas nestas últimas décadas temos visto essa tendência a reverter-se. E, portanto, gostaríamos de ver como é que elas veem, neste momento, a comunidade de jogos e os jogos. Hoje serei o responsável por falar das mulheres nos videojogos, em específico das gamers. Ao contrário do que muita gente ainda pensa, quase metade dos gamers são constituídos por mulheres. 44% para ser exato, dos quais 31% são adultos. Como o número tem aumentado com o passar dos anos, os desenvolvedores, e as desenvolvedoras neste caso, começaram a incluir mais igualdade de género nas suas criações. O exemplo disso é a criação de uma protagonista feminina, ou ter a possibilidade de escolher entre homem ou mulher, em jogos em que a personagem é focada no próprio jogador. A Laura Lee Lizard mencionou que os personagens são muito mais customizáveis do que há alguns anos atrás. Ela disse que isto faz parte do desenvolvimento geral de videojogos com o tempo, mas todas as jogadoras com quem ela falou disseram que elas gostaram por terem acesso às customizações, pois tornam o jogo e a personagem em si mais únicos. Shannon Gagnon menciona que o assunto em si é cultural. Ser um geek tem sido uma coisa cada vez mais comum. Em vez de esconder e isolar, acabou por descobrir que mais amigas dele se tornaram gamers. Além disso, 16% dos jogadores tendem a jogar com as suas esposas ou namoradas, fazendo com que elas entendam que também fazem parte da comunidade. Jogar com familiares também contribui de certa forma. Andrew Whipple também menciona que a maior diferença nos gamers a nível de atitude é na idade. Não gamers mais velhos, principalmente mulheres, tendem a julgar os gamers pelo que fazem no seu tempo livre. O tempo foi passando, nós evoluímos e agora quase todos aceitamos e tornou-se na norma. Outro aspecto importante é o envolvimento das mulheres no ambiente gamer. Já aconteceram casos em que muitas mulheres eram postas de lado ou até mesmo abusadas por um grupo de homens gamers, e o mesmo também acontece com o envolvimento em jogos online, onde muitas são julgadas sexualmente quando elas apenas só querem fazer parte do ambiente do jogo. Curiosamente, o termo White Knight foi criado para especificar os homens que defendiam essas mulheres em específico. Muitas mulheres optavam por escolher o avatar masculino em jogos online para evitar que tal acontecesse. Elas queriam ser tratadas de maneira igual, e felizmente com o tempo esse tipo de atitude perante elas foi diminuindo. As mulheres sempre jogaram, e com o aumento da indústria de videojogos no mercado mobile, o aumento de jogadoras femininas aumentou, mas ainda existe uma controvérsia de que se alguém apenas jogar jogos mobile não pode ser considerado um gamer. No entanto, isso é totalmente errado. Um jogo é algo em que tem condições de vitória e que o jogador pode se divertir. Além disso, o mercado mobile está muito abrangente e com a inclusão de emuladores nos telemóveis, cada vez mais há acesso a uma biblioteca de jogos maior. Outro estudo também revelou que as mulheres possuem mais consoles do que os homens, 42% e 37% respectivamente, podendo estar relacionado com a consola ser um aparelho designado para tal, facilitando o acesso para novas jogadoras e jogadores entrarem na comunidade gamer. Passamos agora para uma perspectiva mais interna sobre o que é ser uma mulher dentro de uma empresa de jogos. O número de mulheres a trabalhar na indústria sempre foi muito pequeno. Em 89 eram apenas menos do que 3% da totalidade de pessoas a trabalhar. Hoje em dia já está a 11%. No entanto, em 20 anos esse crescimento não é assim tão grande. Então, porquê é que há tão poucas mulheres a trabalhar nesta área? Lara Lynn McWilliams, com mais de 20 anos de experiência na indústria, dá-nos uma perspectiva interna sobre o que é ser uma mulher no desenvolvimento de jogos e algumas teorias pelas quais ela acha que é mais difícil para as mulheres entrarem dentro do grupo de desenvolvimento.
Desde o início da formação da indústria, ela era muito dominada por homens que vinham muitas vezes das áreas de informática ou de engenharias, que já de si têm esse problema de distribuição entre os dois géneros e, portanto, a indústria dos jogos recebeu logo aí a herança de formar grupos maioritariamente masculinos. Conforme os anos passaram, o objetivo na altura de contratar novas pessoas é uma pessoa que se enquadre bem na cultura da equipa. Se essa cultura já for de si masculina, vai ser mais difícil a própria equipa selecionarem uma mulher que se afaste muito do paradigma masculino. Segundo McLaren, ela vê muitas vezes as mulheres a terem que parecer mais homens, não usar maquilhagem ou não se apraltar tanto, para parecer que fazem parte do grupo. As outras mulheres que, por exemplo, põem maquilhagem ou tratam melhor do visual, digamos assim, não são vistas como pertencentes ao grupo e, portanto, eles afastam-nas e escolhem outras pessoas que se ajustem mais a essa cultura já pré-formada. E depois temos casos mais claros. Por exemplo, essa cultura já estabelecida, muitas vezes, fazia com que reuniões da própria equipa fossem, por exemplo, num strip club, o que não é um espaço muito confortável para uma mulher, visto que é um espaço maioritariamente direcionado para homens. E também não é propriamente um espaço que deveria ser usado para reuniões profissionais. No entanto, era isso que acontecia porque a equipa queria manter essa cultura. E isso é bastante problemático num espaço de trabalho em que nós queiramos aceitar mulheres. Ou seja, às vezes é a própria cultura que é imposta que torna o ambiente não propício para mulheres e não propriamente as próprias pessoas serem machistas. Embora o próximo tema não tenha a ver propriamente com género, tem a ver com a diversidade dos jogadores que nós encontramos. Ultimamente tem havido mais pessoas mais idosas a jogar jogos. Qual é a percepção delas sobre eles? Boas! Neste podcast eu vou falar da diversidade não de género, mas neste caso de geração. Eu vou falar dos idosos que jogam videojogos. Eu acho que é um tema pouco debatido dentro do que se tem estado a debater agora. Dá-se uma fixação muito grande às mulheres nos videojogos, às mulheres no game development, e eu penso que é pouco falada a questão dos idosos. Obviamente que grande parte dos idosos não entram no mundo dos videojogos com uma idade tão avançada, mas muitos deles agora tornam-se gamers. Tornam-se gamers para se juntarem aos seus, por exemplo, netos que jogam, e assim eles fazem-lhes companhia, porque muitas vezes os netos preferem estar na PlayStation do que estar a jogar cartas com eles em modo físico, e é uma maneira deles combaterem isso. Vou dar um caso chegado de família, que é a minha avó. Eu e a minha prima oferecemos um tablet à minha avó há 2 anos atrás, e duas das coisas que ela mais faz no tablet é estar no Facebook, que é para estar em contacto connosco e ver tudo o que está a passar, mesmo quando nós não estamos a falar com ela, e jogar. A minha avó sempre foi doméstica, mesmo quando era modista trabalhava a partir de casa, e as suas atividades de lazer, além de ver televisão, eram bordar, pintar, fazer coisas de artesanato, manualidades. E uma das maneiras que nós arranjamos dela poder estar mais em contacto e fazer mais coisas dessas, e uma das coisas que ela faz bastante é jogar. Minha avó gosta muito de jogar. O engraçado é que ela gosta muito de jogar jogos que gosta também de jogar na vida real quando nós estamos todos juntos em família, como sueca, dominó. São jogos que ela gosta de jogar fisicamente e transportou para o tablet. Mas também joga outros jogos, como Candy Crush. Obviamente que com o tablet não tem tanto acesso a jogos como um tipo de jogo tão diversificado como no computador, até porque ela não costuma ir muito à loja das aplicações, mas ela gosta muito de jogar esse tipo de jogos, e eu considero que ela até já chegou a um ponto em que se calhar até é viciada em alguns, e eu acho isso muito engraçado para um tipo de pessoa que nunca entendeu a nossa interação com os computadores e com os telemóveis. Neste momento ela já percebe o tempo que aquilo pode tomar a uma pessoa e a maneira como nós vemos esse tipo de dispositivos. Há outros casos, no caso mais famosos, de senhores idosos e senhoras idosas que jogam, que é o caso da Shirley Curry, por exemplo, que é uma jogadora já nos seus, suponho, 60, 70 anos, que joga Skyrim e é youtuber. Além de jogar, ela ainda faz streaming para a internet, que eu acho que é uma coisa interessantíssima, e as pessoas veem que ela é uma senhora muito querida. Eu acho que isso é uma particularidade em bastantes idosos. As pessoas costumam gostar dos idosos e das histórias que eles têm para contar, e eu acho que é uma boa maneira de se passarem essas histórias. Através desse tipo de vídeos as pessoas podem contar as suas histórias de vida e são trocas interessantíssimas, embora a pessoa que está a transmitir o vídeo não esteja propriamente em contacto com os jovens, mas ajuda também a sensibilizar os mais novos para esse facto, e que os idosos precisam de mais contacto, mais interação social. E eu acho que os idosos youtubers mostram isso
bastante bem, como é também o caso, por exemplo, eu não sei o nome deste senhor na realidade, mas o nome dele no YouTube é RS Glory and Gold. O senhor joga RuneScape, não sei se é o único jogo que ele joga, mas é pelo menos o que ele joga com mais regularidade, e até já esteve envolvido num caso há relativamente pouco tempo de bullying, confundiram-no com um pedófilo, e foi um caso que criou bastante furor na internet. E eu acho que assim, ambos os casos são bons casos de porque é que nós não devemos estereotipar o tipo de jogador que os idosos podem ser e o tipo de jogos que eles jogam, porque dadas as ferramentas, os idosos, na minha opinião, podem jogar qualquer coisa que uma pessoa mais nova possa jogar. Desde que se dedica àquilo, pode ser tão bom gamer quanto eu, se calhar melhor ainda, que é o mais provável. Portanto, eu acho que é um mercado que é pouco aproveitado, não para fazermos jogos para eles, mas para lhes darmos mais possibilidade disso. Fazer jogos, se calhar, mais acessíveis a nível, não de fazer jogos novos que sejam mais acessíveis, mas de criar uma acessibilidade, se calhar, maior nos jogos que já existem. Por exemplo, a pessoas que têm mais dificuldades motoras, mas que têm também interesse em jogar esse tipo de jogos. Eu acho que são coisas mal aproveitadas e que deviam ser melhor tratadas pelos developers que fazem videojogos, e eu gosto bastante que este mercado esteja a crescer, que os idosos estejam mais na internet a jogarem e a serem sociais e a combaterem a solidão que muitas vezes assola estas idades. Muito obrigada. E é todo o tempo que temos. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada de 3 episódios. Agradecemos que nos tenham ouvido e esperamos que se sinta mais elucidado sobre os assuntos abordados. Obrigado.